Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Olá, gente, depois de muito tempo eu vou voltar aqui a fazer alguns vídeos, tá? Eu tenho alguns pendentes aí, mas com o tempo a gente vai fazendo. Eu não tô com muita pressa porque agora eu tô muito atarefado aí com muitas coisas. Mas eu gostaria de fazer um vídeo hoje sobre o livro KGB História Secreta, do George Spatoff. Essa versão que eu tenho aqui é da editora Juruá. Eu consegui encontrar esse livro... Onde foi mesmo, meu Deus do céu, que eu encontrei esse livro? Faz tempo que eu tenho ele. Acho que eu comprei nas lojas americanas, encomendado. Mas enfim. Eu vou, obviamente que eu aconselho você a comprar o livro. Eu não vou ler aqui o livro inteiro. Só vou ressaltar algumas partes. E detalhe importante que eu vou começar já falando sobre a prática da desinformação. Que é uma prática muito costumeira, era uma prática muito costumeira para a antiga KGB. E por que não dizer para a atual polícia secreta da Rússia. Também possivelmente deve ser uma prática costumeira, não só para eles, mas isso também acabou incidindo em outras nações. Nos Estados Unidos você tem a CIA, você tem Israel também, a polícia secreta, enfim. Bom, para começar vou dar um respaldo aqui de um artigo do Olavo de Carvalho, onde ele fala um pouco sobre desinformação. Onde ele diz o seguinte, que em 1941, o governo militar expansionista do Japão, ele tinha duas correntes de pensamento antagônicos quanto à postura do Japão em relação a tudo que estava ocorrendo no mundo. Então a primeira corrente era fazer guerra contra a União Soviética, Rússia, e a segunda era ajudar os nazistas contra as potências ocidentais, ou seja, contra os Estados Unidos, podemos dizer assim. Então o que a Rússia fez nesse período? A Rússia, na época, estava sob ataque alemão, certo? 1941. Então eles não podiam oferecer resistência eficaz contra os nipônicos, contra os japoneses. Daí é que surge uma figura chamada Harry Dexter White. Esse Dexter White, ele era um homem de confiança do governo do Roosevelt, mas ele foi contratado, vejam vocês, senhores, ele foi contratado pelos soviéticos para criar artificialmente um conflito entre Japão e Estados Unidos. Ele era, portanto, um indivíduo infiltrado, ok? Aqui no artigo não deixa claro se ele foi contratado antes ou depois de ter o cargo de confiança, mas é irrelevante. Então o que ele fez? Ele acabou modificando a sequência de memorandos. Memorandos são as notas de questões vinculadas ao Estado, ok? Ficam guardadas aí, porventura são lembradas em casos especiais. E também de estudos estratégicos, tá? Com isso, ele piorou as relações econômicas entre os dois países, entre Japão e Estados Unidos. E isso levou o Roosevelt a impor limitações drásticas sobre as importações japonesas de petróleo. Certo? Tudo por influência de um indivíduo que era tido como uma topeira, que o termo comum aqui seria mole, topeira. Que é no jargão dos serviços de inteligência o termo técnico que designa o agente infiltrado, né? Nesse caso, Harry Dexter White. Bom,
Então isso atrapalhou as relações econômicas, tá, entre os dois países. E do ponto de vista americano, isso parecia de certa forma razoável, mas no contexto japonês, o que aconteceu? Isso soou como uma verdadeira declaração de guerra, certo? E aí o Japão respondeu aos Estados Unidos com um ataque, o famoso ataque de 7 de dezembro de 1941 de Pearl Harbor. E não por coincidência, né, um dia depois que a Rússia, livre da ameaça nipônica, já lançava aos alemães um contra-ataque maciço. Então quer dizer, qual a conclusão que nós chegamos? A conclusão é a seguinte, que embora Pearl Harbor tenha sido, na verdade, um símbolo do patriotismo, para o patriotismo americano, ele foi mais do que tudo uma vitória da desinformação soviética. Então, aqui nesse contexto, nesse exemplo, nós temos na prática o que é a ação da polícia secreta soviética, ou seja, da KGB. Bom, gente, então com essa introdução eu vou falar aqui a respeito do livro, tá? Do George Shpatov e também um pouco do autor. Então, já seguindo aqui o que diz a própria descrição do livro, ele vai dizer o seguinte: a indiscutível importância desse manuscrito não reside somente nos surpreendentes casos nele relatados, ao descortinar aos olhos da humanidade o modus operandi de um império secreto. Ele permite conhecer sua gigantesca estrutura, as regras, certo? Os golpes, além do acerto de contas com aqueles que eram considerados inimigos do Estado. A onipresente, vamos dizer assim, entre aspas, KGB, foi a força motriz de uma potência totalitária que lutou pela dominação mundial com todos os meios ao seu alcance. Trata-se, portanto, de uma obra notável pelas minúcias extraordinárias e também é extraordinária pelo rigor histórico. O livro, para você ter uma ideia, ele tem quase 600 páginas praticamente. E muito detalhado mesmo. Agora, falando um pouco do George Shpatov, ele é um autor que fez aqui na descrição bem básica aqui sobre ele fez um curso de jornalismo no exterior e já foi redator-chefe de vários jornais, teve seu próprio programa radiofônico pela Voz da América, de Washington, que foi transmitido para o leste europeu. Ele atuou na assessoria de imprensa da Secretaria de Justiça do Paraná, também aqui no Brasil, e logo a seguir ele ocupou a assessoria de comunicação social do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Além disso, ele elaborou vários mini dicionários e tem mais de uma dezena de livros já publicados no Brasil e no exterior. Então, vamos dizer assim que ele foi, de certa forma, um jornalista investigativo. Então, essa obra aqui, segundo consta na própria descrição, é resultado de um trabalho assim, vamos dizer assim, muito minucioso para escrever a história global da KGB. Então o autor ele percorreu vários países, onde acabou descobrindo surpreendentes e chocantes casos relatados no próprio livro, né? Porque ele entrevistou muitas pessoas. Então, para desvendar os segredos da KGB, ele empreendeu um mergulho a fundo em importantes metrópoles, como Nova York, Washington, Londres, Madrid, Lisboa, Paris, Roma, Atenas, Belgrado, Istambul, Cairo, etc. Ele esteve também no Rio de Janeiro, Brasília, Buenos Aires e em outros lugares. Foi necessário fazer investigações, inclusive em Kastamonu, na Turquia, e também em Barcelona, na Espanha. Ele fez também na França, o mundo inteiro, né? Gênova, na Itália, Detroit, nos Estados Unidos, etc. A verdade é que ele viajou mais do que se poderia pensar para escrever esse livro. E o resultado foi a história completa e profunda da maior organização de espionagem e contra-espionagem, diga-se de passagem, né? Que espionagem é crime, contra-espionagem não é crime. Mas eles obviamente praticavam os dois. Do mundo. Então nenhum autor revelou até agora com tanta profusão
de detalhes da fantástica trajetória do Serviço Secreto Soviético, KGB, desde sua fundação até sua suposta extinção. Obviamente que a gente tem outro nome para a Polícia Secreta Russa. Bom, vocês percebem que o autor aqui ele vai lidar no livro com documentos de ordem primária. Ele vai entrevistar pessoas que estiveram envolvidas. E na internet mesmo você já encontra a lista de muitos ex-agentes da KGB, onde você pode buscar informações a respeito deles. Muitos denunciam as táticas da própria KGB. Você tem um material muito rico na própria internet para localizar e se informar mais a respeito disso. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou ler aqui só a nota do próprio autor, tá? E em outros vídeos eu vou fazer alguns resumos básicos sobre os capítulos, ler alguma coisa, tá? Para que haja um enriquecimento a respeito do assunto. Mas eu vou fazer bem aleatório, tá? Não vou seguir uma ordem cronológica, não. Então vamos lá. Conforme diz o autor aqui, há longos anos, diz ele, proponham-me a escrever um livro sobre o Serviço Secreto Soviético, a KGB. A tarefa, porém, não seria nada fácil. Além da complexidade particular do tema, obstáculos mais do que óbvios entrepuseram-se entre mim e o acesso às fontes, que, por sua vez, permitiram-me documentar uma gigantesca escala de operações. Houve momentos, confesso, em que as dificuldades me fizeram encarar a tarefa como algo irrealizável, absurdo, a ponto de ter cogitado não mais prosseguir. Felizmente, foram apenas relâmpagos de estado de espírito, de minha força interior, vamos dizer assim, sobrepujou a do desânimo na luta titânica que empreendi para que esta obra se tornasse realidade. A vida me ensinou, modéstia à parte, a ser paciente e muito obstinado. Eu já colhera as duras penas 2/3 do material e, por conseguinte, não mais deveria deixar-me demover dos meus propósitos. Não havia mais razão para uma desistência. A espionagem é antiga tanto quanto a humanidade. Então, você que está me ouvindo, tome nota disso para a introdução do livro. A espionagem é antiga tanto quanto a humanidade. Se você se lembra dos episódios bíblicos, você tem lá os israelitas mandando espias à Terra Prometida. Quer dizer, espionagem existe há muito tempo. Mas o agente secreto de outros tempos lembra hoje para nós um simples comerciante, artesão, mendigo, se compararmos as armas por eles utilizadas com as que a tecnologia atual passou a oferecer. Já no século XX, tá? Não é no século XXI que eu estou falando, não. Século XX. Por causa, sem dúvida, pela Revolução Industrial, crescimento da economia, tecnologia, etc. Então o aperfeiçoamento da espionagem em nossos dias, ele chegou a tal magnitude que pode provocar desastre total num campo de batalha e levar um país, vejam vocês, senhores, levar um país a capitular num único dia e sem nenhum tiro. Ele vai citar aqui, dizia Clausewitz, que a infantaria é a rainha da batalha. E ele vai dizer, já o foi, porque a espionagem compra seres humanos altamente colocados. Ou seja, indivíduos que já estão em alto escalão, são comprados, porque são compráveis, vamos dizer assim, e se tornam infiltrados. Então, do ponto de vista histórico, a guerra através da traição pode ser muito mais destrutiva do que uma bomba atômica. Que é uma coisa assim inusitada de se pensar, mas é possível. Nas últimas décadas, disseminou-se feroz conflito em todos os continentes. Não existiu fuzis nem blindados, mas empregou armas especiais veladamente, o transmissor, a máquina fotográfica, o dinheiro, sem dispensar nunca a dissimulação e a mentira. Então, os sistemas de espionagem, desde os mais simples até os mais sofisticados, ramificam-se pelo mundo todo. Conversações por rádio são minuciosamente registradas, diálogos através de telefone, devidamente gravados,
mensagens confidenciais interceptadas, documentos secretos copiados, instalações científicas e militares fotografadas. Existem muitas técnicas neste campo e laboratórios inteiros estão sujeitos à informação e contra-informação. E a prática da contra-informação é muito comum, principalmente na mídia, né? Esse é um parênteses que eu faço, porque no decorrer do livro a gente vai ver isso. Então, microfones, segundo o autor, tornam possível captar sussurros a centenas de metros. Inclusive eu lembro de uma propaganda há um tempo atrás, aí, já há bastante tempo, uns 10 anos, onde você tinha um adaptador para um aparelho auditivo que você conseguia ouvir conversas além das paredes, né? A propaganda era mais ou menos isso, né? Se você quiser ouvir a conversa do seu vizinho, compre este aparelho, etc e tal. E quer dizer, obviamente que existem microfones muito sensíveis que captam sussurros a centenas de metros. Então, é a tecnologia que existe hoje e muito mais avançada. Principalmente quando se refere à tecnologia militar. Veja bem, que ao meu ver, no meu entender, pelo que eu li do livro, é muito mais avançada. Porque os avanços, na verdade, no mundo sempre vêm através, vamos dizer assim, da tecnologia militar mesmo. Aviões e submarinos transformaram-se em poderosos perscrutores dos céus e do fundo dos mares. Isso tudo além de verdadeiras divisões de homens mobilizados que passaram a agir em desconhecidos centros de espionagem e contra-espionagem. Então o autor vai dizer: eu comecei a trabalhar neste livro em Istambul, após os exames prestei para o curso de jornalismo. A propósito, o trabalho está muito mais identificado com o jornalismo investigativo do que com a história propriamente dita. Tive acesso a documentos, como eu disse, documentos de ordem primária e outros, de documentos, memorandos, anotações, agendas, correspondências, inclusive a inquéritos e processos de onde me foi possível lembrar a maior parte dos dados contidos nesta obra. Então, a obra KGB História Secreta é fruto de um trabalho diligente, abrangendo entrevistas, trabalho sério, abrangendo entrevistas, localização de pessoas, averiguação de fatos, pesquisa, tradução, redação, organização, correção de interpretações errôneas e falhas de grafia, inclusive reformulação de considerável parte do texto até seu aspecto final. E o livro encerra determinado coeficiente de memorialística, passando tudo pelo crivo da mais escrupulosa convicção. Quer dizer, em suma, você vê que a obra não é uma obra de teoria da conspiração, algo superficial, nada disso. É algo profundamente documentado, por isso que eu estou fazendo o vídeo, porque eu vi nessa obra informações muito importantes que eu acho que devem ser divulgadas. Obviamente que eu não vou repassar tudo, porque o livro é enorme, e a intenção é fazer com que as pessoas comprem. Para quem tem interesse no assunto, obviamente, compre o livro e leia. Aqui eu só vou dar alguns esboços sobre algumas partes, aqui alguns capítulos. Então com isso eu finalizo esse vídeo, tá? Um grande abraço e até mais.